A gente tem a história da cripto FTX. Teve a prisão recente do fundador dessa empresa na Bahamas, onde ele morava. O nome tem um nome estranho que é Sam Bankman-Fried. Que eu tinha entendido como banqueiro fritado. Fried. Não, é um nome quase assim, de vilão, né? Assim. E que tem cara de vilão, né? É. Tem um cabelo meio estranho, né? Na verdade ele tem cara daquele seu colega de faculdade com quem você não deixaria seu dinheiro em hipótese alguma. É um cara que estava sempre de bermuda, né? E 30 anos, e é um sujeito que, enfim, acho que ele perdeu 8 bilhões de dólares, né? De outrem. De investidores, né? De não gente foi que acreditou nele. Mas, Natália, você pode começar explicando, então, primeiro o que era a FTX, como é que eles ganhavam dinheiro e quem que era esse sujeito, por que ele estava na Bahamas? Ele agora deve ser extraditado, né, para os Estados Unidos. Mas, e qual foi o ponto de virada, né, como a gente estava dizendo? Quando perceberam que o esquema dele não ia dar certo? Vou dar uma resumida, assim, boa, porque é um assunto super interessante, dá pra gente falar dele sobre 3 horas. Mas o Sam Bankman-Fried, como você falou, o sobrenome dele tem hífen. Isso é uma coisa dos Estados Unidos super liberal, né? Que é assim, não é justo o homem ter o último sobrenome, então vamos botar iguais. Então, o último nome da mulher, o último nome do marido, vai lá e põe o nome do filho. Isso é uma coisa que é mais nova, né? É mesmo? Então, daqui a pouco vamos pôr um igual. Se você vê hífen, você pode falar assim, liberal, na hora. Você vai sentar 95% das vezes. Olha. E de fato, os pais dele são 2 advogados liberais. Se você olhar os pits antigos, as pessoas vão dizer que eles eram advogados de governança corporativa, né? Que não... Os PIX é como quando eles se apresentam, né? É como quando ele foi vender a empresa, né? Como ele foi lá publicamente dizer o que era FTX, captar de recursos com terceiros. Um dos argumentos é que era óbvio que a empresa era super regulada e confiável, porque ambos os advogados os pais deles eram profissionais de compliance e de governança corporativa. Então logo ele tinha no DNA dele, né, basicamente, controle, se falar a verdade. Os pais dele, ambos, né, advogados, na verdade, de tax, né, assim, de fiscais. Grandes doadores notórios, assim, do Partido Democrata, principalmente. Isso vem depois, tem um motivo que eu tô falando isso, faz sentido depois. Ele começou a ganhar dinheiro no começo fazendo arbitragem, né? Arbitragem é comprando um ativo num lugar, vendendo no outro lugar o mesmo ativo, então basicamente sem risco, só com risco de liquidação. E ele conseguiu fazer isso na época, comprando a $10 mil Bitcoin nos Estados Unidos e vendendo a 11 mil no Japão. Então, na época, ele falou que chegou a ganhar $3 milhões por semana com isso, porque ele começou com pouco, ele começou com $10 milhões aqui, vendia 11 ali, o que já mostra, né, que ele era muito rico desses que ele começou. Nenhuma criança com 20 anos, né, nenhum jovem com 20 anos tem $10 milhões sobrando para ficar arbitrando criptomoeda, que obviamente, mesmo sendo Bitcoin, tinha risco na época. E aí, ele conseguiu fazer isso justamente porque os pais dele abriram uma estrutura fiscal complexa, que na hora não era disponível para os outros, senão não existia arbitragem, né? Só existia porque era fiscalmente complexo. E ele começou a ganhar dinheiro nisso, e ele montou uma empresa chamada Alameda Research, que era como se fosse um hedge fund. E as pessoas hoje em dia chamam essa estrutura até hoje de hedge fund, só que não é um hedge fund. Porque o hedge fund nos Estados Unidos, por mais que ele não tenha as mesmas regulações de banco, tem N regulações. Né? A SEC monitora os hedge funds, a FTC, né, que a SEC é o órgão regulador de securities, né, a FTC, que é de commodities, também regula. Então, o próprio Fed também regula, não como bancos, mas as liquidações financeiras. Então, essa empresa, que é uma empresa que a sede era nas Bahamas, por N motivos, né, mas principalmente fiscais, começou a operar e começou a ter algum sucesso. E aí ele teve a ideia na época de montar uma corretora, né? A forma como ele vendeu isso para as pessoas mudou muito, né, quando você olha para trás agora, mas basicamente para começar a ver o flow, né, ou ver para onde os ativos estavam indo, para começar a entrar no game e ter informações
que uma outra pessoa não teria. Essa é a FTX. FTX. E uma das novidades da FTX é que ela começou a trazer elementos do mercado financeiro, né? Os profissionais de cripto, normalmente eles são muito bons de cripto, eles entendem muito do mercado de cripto, mas ele não tem, por exemplo, a experiência de um gestor, ou de um trader, ou de um investidor do mercado financeiro tradicional. Lá eles operavam só praticamente com as moedas à vista, né? As criptos à vista. E aí ele criou lá uma exchange que tinha lá o futuro, o segundo futuro, o futuro perpétuo. E isso começou a atrair muito a atenção das pessoas. E para isso, e depois ele começou a listar até ações. Para comprar Tesla, você não precisa mais comprar... você tem uma cripto, você não precisa mais vender a cripto, pegar dólar, botar uma corretora tradicional e da corretora tradicional comprar Tesla. Você pode comprar Tesla direto aqui na cripto da FTX, que eu emito um token para ela e eu compro ela para você, mas você mantém aqui o custo baixo de operação, de liquidação e de eficiência. E ele começou a listar um monte de coisa e nisso a Alameda começou a ganhar muito dinheiro com isso. Né, que a Alameda depois foi provado que ela tinha acesso a todas essas informações do que rolava dentro da FTX. Agora, a FTX faz muita propaganda, né? Gastou muito dinheiro. Jogo de futebol americano, acho que chega a ser a segunda maior empresa de cripto do mundo, não é isso? Ela chegou a ser a terceira. Depois da Binance, da Coinbase. Então tinha muito americano, gente do mundo inteiro comprando cripto lá com a FTX. A FTX foi muito, por exemplo, o estádio a arena de basquete de Miami, chama FTX Arena, né? Ela conseguiu o patrocínio do Tom Brady e da Gisele Bündchen. Ele conseguiu o patrocínio de um cara chamado Kevin O'Leary, que é um cara do Shark Tank americano, que é o cara do Shark Tank do mercado financeiro. Mas aí depois foi se descobrir que todos esses caras tinham algum tipo de incentivo dúbio, né? Mas então teve esse começo. E no começo da FTX a ideia era muito boa, muitos fundos, né, como a Sequoia Capital, a BlackRock, foram lá e botaram dinheiro como investidores iniciais. E, inclusive, a Binance, que é a maior do mundo, também no começo botou lá, se não me engano, $600 milhões em cash. Depois de um tempo, o business começou a crescer de forma vertiginosa, né? Começou a atrair cada vez mais recursos. E no meio do caminho, né, a fortuna do Sam Bankman-Fried, né, chegou a ser avaliado em $17 bilhões. Ele chegou a ser o mais novo, o bilionário americano mais novo da ever, né? E ele construiu para si próprio uma imagem de ser uma pessoa do bem, né? Então ele doava para faculdades, ele doava para charity, né? Ele tinha uma vida muito low profile, então ele tinha um Corolla velho que ele mostrava. Ele andava só de camiseta, ele dormia no escritório. Sinais exteriores de pobreza. De pobreza total, né? Tanto que ele ganhou a fama de ser o bilionário mais filântropo dos bilionários, né? Falou que ia doar todo o dinheiro dele antes de morrer. Mas naquela época já começou a ter alguns yellow flags, né? Algumas bandeiras amarelas. Porque ele falava isso, mas morava numa cobertura de $15 milhões. Ele falava isso, mas com o dinheiro da empresa, ele comprou $40 milhões de terrenos, né, e housing nas Bahamas e deu para os pais. Né? Ele começou a doar dinheiro para os partidos, começou a dar dinheiro para os jornais, começou a dar dinheiro para os políticos. Coisa que, inclusive, é extremamente complicado de fazer. Né? Se você me der, por exemplo, $30 milhões para doar para político americano, provavelmente eu vou dar para o cara errado. Né? O meu dinheiro não vai chegar aonde eu quero, mas os pais deles, por serem insiders do governo americano, souberam exatamente como cada dólar dele tem um impacto máximo em termos de poder, né? E acho que também isso de comprar os políticos americanos também tinha essa ideia de conseguir uma legislação favorável às criptomoedas. Né? Por isso que não foi tão chocante no começo, porque inclusive ele participou mais de uma vez do Comitê de Regulação de Criptos, como representante do mundo cripto. Uma coisa que ele fez muito bem antes da queda dele, nos últimos um ano, é que houve uma queda forte de preço no mundo cripto como um todo, e diversos pequenas corretoras ou pequenos projetos começaram a quebrar. E ele ia lá e salvava os projetos. Então ele começou a ser entendido até como uma espécie de JP Morgan, né, da década de 20, ou como se fosse um Fed de hoje em dia, né? Ele é o banqueiro de última instância. Assim, você quebrou, não tem problema. Eu salvo você, mas eu não vou permitir que o sistema como um todo colapse, porque eu sou aqui o porto seguro. Você pode contar comigo para salvar as empresas.
Natália, agora você falou desse apartamento, qual que é a área do apartamento? Eu não sei. Não sei o valor. Mas é um apartamento gigantesco, é uma mansão. Sim, claro. E aí, as notícias que eu li falam de que ele tinha 10 roommates. Sim. Que moravam com ele. E o que rolava lá? O que é uma família? É uma república? É um culto. Então, o engraçado é que ele foi trazendo amigos, conforme a empresa foi crescendo, para tocar a empresa. Todas as pessoas tão inexperientes quanto ele, assim, em termos de gestão de risco, gestão de uma empresa, né, bilionária, não tinha nenhum CEO mais velho ali, né, eram só amigos. Ele começou a ficar com a menina mais nova que ele ainda, que ele botou como CEO da Limida. Teve uma história de um cara que era parte do grupo, começou a morar com a menina de fora. Um mês depois, ela virou chefe do RH de tudo. Moravam todos juntos. E eles diziam, né, que tinham lá um relacionamento poliamoroso. Ninguém sabe qual é o limite disso, né, mas... eu acho que isso tem toda a cara de um culto, né? E as informações da empresa ficavam ali dentro daquele grupo, né? A maior parte das decisões eram tomadas ali. E quando as coisas eram... alguém questionava ali, vamos supor, do segundo escalão, normalmente a pessoa saía, era tirada. Então havia uma concentração muito forte, isolada fisicamente do resto da empresa. Então eles tinham lá a própria dinâmica deles ali. E estranhamente isso nunca foi questionado, né? Então, isso que os pais dele tinham lá de compliance e tudo mais, não passou para o filho, né? De jeito nenhum, assim, eu posso dar depois um exemplo claro de como isso nunca aconteceu. A empresa foi crescendo, né, e alguns projetos que eles foram comprando, né, para tentar salvar, começaram a explodir. E, de repente, né, assim, um pouco antes, o dono da Binance, conforme outras pessoas foram entrando, né, ele foi um dos primeiros investidores, a segunda, terceira rodada de financiamento foi acontecendo, ele pediu para sair da empresa, né, para retirar o investimento dele. E ele recebeu $2 bilhões, uma parte disso em dinheiro, então ele quadruplicou o dinheiro dele, né? E uma parte disso em FTTs, que é o token de emissão da própria FTX. E, sem entrar em detalhes assim de como as coisas os furos foram aparecendo, né? Mas em algum momento, isso que foi o trigger, né, de todo o debacle, né? É que ele falou que, publicamente, que ele ia vender o que ele tinha ainda de FTTs, ele tinha 600 milhões, e ele falou que ia vender isso ao mercado. O problema é que nesse momento, né, a maior parte dos ativos da FTX estavam nesse token. E uma venda desse tamanho ia fazer o token começar a perder valor. Ele perdendo valor, a empresa ia ficar menos capitalizada, logo quem tinha depósito lá ia ter mais risco. Normal nesse tipo de caso, né, o depositador sacar o dinheiro, o que faz com que a empresa fique com menos capital ainda, e o que torna o que a gente chama de espiral de morte, né, ou corrida bancária, no caso. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E quem tinha FTT correu para vender. Né? Quem tinha qualquer tipo de ativo lá dentro correu para vender. E aí, né, assim, o Sam Bankman-Fried falou que a empresa estava solvente, que ele tinha capital para poder sanar todos os depósitos, e 24 horas depois ele volta, né, o FTT despenca de valor 90%, ele diz que infelizmente a empresa quebrou, ele não sabe o que aconteceu, vai para as Bahamas, né, e eles contratam, acho que ele chama Ray, se não me engano, Ray Prince III, se não me engano, que é como novo CEO. Esse novo CEO é o mais experiente advogado / CEO americano para bankruptcy, né, para falência. Ele que fez a falência da Enron, né? E ele vai lá para tentar ver o que ele consegue recuperar para os acionistas e para os depositários. E recupera alguma coisa ou não? Não, está no processo, mas nas primeiras 48 horas ele falou que na vida dele ele nunca viu uma empresa tão sem controle na história. Assim, que eles usavam assim uma versão pior do Excel, que eles controlavam as coisas por mensagem de texto, que também era autodestruída. Então, paga tal pessoa, ok? Ó, paga tal... Assim, que era sem nenhum controle, né? E aí, quando ele vai para Bahamas, assim, descobre-se que a empresa não tem mais fundos. Na calada da noite, aparentemente, $600 milhões, né, da conta que tinha na FTX ainda somem. E aí ele começa, né, a aparecer, depois de 2 dias, em tudo que é jornal que vai recebê-lo, né? Então ele aparece
em salas de bate-papo do Twitter, ele fala com todos os jornais do mundo que você imaginar, todos os podcasts, né? E a desculpa dele é sempre a mesma. Olha, eu não sabia, eu deveria ter olhado para isso, mas eu não olhava, eu tinha outras preocupações. Realmente foi um erro grotesco, né? Assim, eu estou envergonhado assim por ser quem eu sou, né? Basicamente falando assim, eu sou muito burro, né? Mas eu não sou criminoso, eu sou incompetente, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sou só uma criança bem intencionada que queria mudar o mundo e que fez uma grande besteira, gente. E desculpa, eu estou super envergonhado por estar aqui. Essa é a desculpa dele, que ele ficou repetindo 10 vezes. E, incrivelmente, a mídia americana, e até quando ele foi conversar com especialistas, né, sempre muito legais com ele. Assim, dando saídas para ele, perguntas honrosas, tipo... Se você pudesse, você mudaria o passado? Aí, com certeza, né? Sabe, tipo, sabe, softball questions, sabe? Levantando a bola. Levantando a bola, né? E aí, no final dessa história, né? Quando entra lá o advogado de bankruptcy e começa a mostrar as doações para os jornais, né? A coisa muda de figura, né? De repente, agora, né, o pessoal viu que ele é um damaged good, né? Que ele é algo radioativo. E agora é melhor prender logo, né? Antes que deixe de falar mais. Então, acho que essa adição hoje em dia, assim, se não é um pouco maquiavélico, é até bom para o próprio status quo, né? Para calar a boca dele logo. Porque se ele estiver preso, ele não pode ficar dando entrevista, como ele está agora. Porque ele estava dando, assim, 4 ou 5 entrevistas por dia, falando da situação dele. E numa delas, ele até admitiu para fraude. Porque a defesa dele é que a Alameda e a FTX não se conversavam, e se fundos foram para a Alameda Research e foram perdidos, não foi por culpa dele, e que ele sempre respeitou o compromisso, né? Que são os Terms of Service, né? Quando você entra em qualquer site, na Apple, até a Microsoft, até lá, tem é o contrato que você faz com a pessoa que está entrando, né? O contrato é, para quem depositar dinheiro aqui, esse dinheiro não vai ser tocado. Agora, se você tiver uma conta que vai operar os futuros, esse dinheiro entra como margem e aí ele fica debaixo de um monte de regra complexa que eventualmente eu posso liquidar a sua posição. E o que ficou provado depois é que pessoas que botaram o dinheiro lá, não operaram, não fizeram nada, só botaram dinheiro, perderam tudo. Ou seja, ele estava pegando o dinheiro de todos os usuários, botando num pool comum e operando esse pool. Ou seja, isso aqui é fraude. Não é irresponsabilidade. E ele fala num desses podcasts que quando começou a ter os saques, ele autorizou todo tipo de saque, o que é literalmente pegar dinheiro de uma pessoa e dar para outra, né? O que configura fraude, né? Natália, agora, uma das coisas mais... Essa história é ótima, né? Então tem essa questão aí do poliamor lá no apartamento gigantesco e essa molecada fazendo essas transações todas por mensagem de texto. É super interessante e saboroso também, né? Do ponto de vista jornalístico. Mas uma outra coisa é essas doações para os políticos, né? Ele doou tanto para democrata, para republicano. Como é que ele entra na política americana? Então, acho que a porta para entrar ele tinha pelos pais. Aí ele sabia para quem doar, para qual PAC que realmente vale a pena, para quem é a pessoa que o dinheiro vai chegar lá no chairman do comitê de regulação. Ele sabia pelos pais dele. O que foi declarado já bem antes do escândalo é que ele era o segundo maior doador para o Partido Democrata depois do George Soros, né? Ele tinha doado $30 milhões. Depois ele oficialmente disse que doou também para o Partido Republicano. Não disse quanto, mas ele disse que mais ou menos a mesma coisa. Mais para os democratas. Através dos dark pools, né? Que é uma forma de você doar anônima. E depois pegaram, que já agora o advogado de falência, que ele doou mais para os democratas do que ele havia dito antes. O que está tornando isso um hot topic, assim, hoje em dia, em Washington, é o fato de que algumas pessoas estão lembrando do que aconteceu com o Madoff, né? E o Madoff era um grande Ponzi scheme, né? E ele sempre foi também alguém altruísta, né? Um grande contribuidor para a sociedade. E quando o advogado de falência foi lá, ele começou a pegar dinheiro de lugares que ele tinha doado, dizendo que aquele dinheiro não era dele para ele poder ter doado, então ele era das pessoas. Então, os endowments que ele deu dinheiro, de Harvard, MIT, museus, tudo tiveram que dar de volta o dinheiro. E agora tem as pessoas que estão jogando para os políticos, falando, olha, você que recebeu aí tanto do SPF, esse dinheiro não é dele para dar, é de... E aí, vocês vão devolver?
Né? A OC, você vai devolver? Biden, você vai devolver? Natália, agora, isso de pedir a contribuição de volta para a FTX, porque isso tinha um outro dono, isso chega até a Casa Branca? Chegou já, né? Na quinta-feira passada, né, durante um press conference na Casa Branca, um dos repórteres levantou a mão e perguntou, vocês vão devolver o dinheiro que o Biden recebeu, né, para os depositários da FTX? 2020, né? Que é a eleição, campanha. 2022. 2022? Agora. E ele foi o segundo maior contribuidor de 2022. E aí a press secretary falou, olha, não vamos comentar. Nossa, assunto sigiloso. Assunto sigiloso e foi, obviamente, bem abafado, mas se você procurar, você acha. Natália, isso afetou o mercado de cripto? Assim, você me recomenda vender tudo que eu tenho agora? É muito difícil fazer isso. Não é minha especialidade. Eu não tenho cripto, nunca tive cripto. Olha. Então. E aquelas data centers cheios de computador que ficavam minerando criptomoeda na Mongólia, gastando um monte de energia? Que situação que eles estão agora, hein? Eu acho que conforme for caindo o preço, né, cai um pouco a rentabilidade deles, mas tem um negócio que é o hash rate, né, que é quanto cada máquina lucra conforme a operação. Isso varia conforme o preço cai, para manter o sistema em pé, porque a pior coisa que podia acontecer é todo mundo desistir de fazer isso, aí o blockchain acaba, né? Então, se você está falando, tem uma forma de compensação inteligente do algoritmo que faz com que esses caras se mantenham vivos, mas, de fato, eu acho que a rentabilidade deles caiu bastante. Mas sou eu um pouco chutando um pouco, porque não é a minha especialidade mesmo, eu não sei contar hoje em dia a rentabilidade de uma empresa de mining. Tá. Ótimo, super obrigado aí pelas explicações. Obrigado, a gente agradece.